Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a todos ao webinar, né? Então, hoje a gente vai aplicar o webinar referente aos apps Workforce, Salesforce, juntamente com a integração, né, a topologia do GeoGrid, tá? Então, a gente vai começar a mostrar um pouquinho como que funciona. Então, aqui eu tô com o meu emulador aqui de Android. Eu vou mostrar para vocês primeiramente o app Salesforce. O app Salesforce, ele é mais utilizado para aqueles usuários que vão fazer a venda dos serviços que vocês estão disponibilizando aos clientes. Então, aqui através do app, ele consegue cadastrar um cliente do tipo mercado. Hoje, o cliente do tipo mercado é aquele cliente que ainda não tem um contrato na base de vocês e ele não está fazendo nenhum pagamento ou ele não tem nenhum serviço contratado. Então, a gente chama do cliente do tipo mercado. E o cliente, ele é o cliente da sua base, que ele já está com o contrato e fazendo já os pagamentos dos documentos que ele precisa estar realizando. Então, hoje a gente tem esses dois tipos. E o vendedor, através do app Salesforce, ele consegue fazer tanto a prospecção através do app desse cliente, ou seja PAP, é, ali na rua, ou seja na loja física mesmo. Tá? Então, vou clicar aqui, abrir o meu RBX Salesforce e mostrar para vocês como que funciona, então, a integração do Salesforce junto com o GeoGrid. Então, aqui tem alguns cadastros que eu já fiz, aqui é uns cadastros tanto de cliente, igual eu expliquei para vocês, como o cadastro aqui de mercado. Então, basicamente, a gente tem na primeira tela, quando acessa, essa diferença. E a gente tem também os meus pedidos, que é quando o cliente ele já especificou qual o plano que ele deseja, a gente já realizou através de um pedido as informações de valores, as informações de leitura e vencimento, para que daí dê sequência na venda. Então, como que o seu vendedor ele vai começar? Caso o cliente não tenha nenhum dado cadastrado na base de vocês, ele vai se tornar um cliente do tipo mercado. Caso seja um cliente que já tem dados na sua base, você só vai fazer a busca e fazer daí, através do pedido, fazer essa aquisição desse novo contrato, desse novo serviço que ele está adquirindo. Então, como que você faz? É só clicando aqui no maisinho, né? Acessou o Salesforce, clica aqui no maisinho, ele vai abrir essa tela. Essa tela aqui é o campo de busca. Então, aqui você pode padronizar para todos os seus usuários, quando for utilizar o Salesforce, primeiro fazer a busca para identificar se o cliente não está cadastrado na sua base, para não causar aquela duplicidade e que daí vocês tenham daí mais de um cadastro do mesmo cliente. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho criado para o webinar de hoje 2 clientes para esse teste junto com a integração do GeoGrid. Então, eu coloquei aqui o nome, e tem mais alguns outros campos que podem ser utilizados, como endereço, telefone e e-mail, e eu clico aqui em buscar. Ele me trouxe aqui que na minha base eu tenho o cliente GeoGrid com viabilidade e o cliente GeoGrid sem viabilidade. Eles são de CPF distintos e endereços diferentes. Então, aqui eu consigo identificar se é um cliente que eu estou conversando, que eu estou ali fazendo a venda. Se não for nenhum desses clientes cadastrado aqui, qual é o procedimento que vocês têm que realizar? Clicar nesse íconezinho dessa pessoa com um maisinho. Aqui você vai cadastrar o cliente do início ao fim. Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Aqui, no caso, o cliente vai ser ainda do tipo mercado, né? Vocês vão solicitar para ele o CPF, RG, o nome, vão partir depois para a parte do atendimento e daí o pedido para daí dar sequência lá na venda. Tá? Então, eu já deixei pronto aqui já os dois clientes que eu vou utilizar. Vou clicar aqui. Eu vou consultar ele novamente aqui, que é os meus 2 clientes GeoGrid.
Primeiro eu vou utilizar, então, o cliente com viabilidade. Basta eu clicar em cima dele, que ele vai me trazer aqui a tela referente o meu cliente. Aqui ele traz o nome e aqui eu tenho que selecionar o contrato. Então, nesse caso, o meu cliente ele já tem um contrato já na base e já está com o contrato cadastrado. Então, aqui eu só informo que é esse contrato aqui. O campo prioridade, caso vocês utilizem na regra de negócio de vocês, e a gente tem aqui como que ele vai seguir o andamento deste atendimento que eu vou abrir de uma nova venda, através do app Salesforce. Se ele vai ser através de tópico, que ele me traz aqui as opções, etapa 1, etapa 2, etapa 3, ou através de fluxo, que aqui a gente tem os fluxos, tem o fluxo MTT, o venda webinar, fluxo duplicado, fluxo exemplo, teste anexo. No caso, só para relembrar para vocês, o tipo tópico é quando você tem um único atendimento e no momento que encerrar não vai ter sequência de outro atendimento com a abertura automática do sistema RBX, e o fluxo, ele já, você consegue fazer a abertura de vários atendimentos, e no momento que encerra, ele vai dando sequência aos demais de forma automática. Então, aqui eu vou trabalhar com o fluxo e eu vou informar que é o fluxo esse de venda aqui, o webinar, que foi um webinar que eu apresentei de venda. Aqui o assunto eu vou colocar nova venda. Apliquei aqui nova venda, clico no botãozinho OK. Aqui ele me pergunta de quem foi a iniciativa, eu vou informar que foi do atendente. Caso haja necessidade, vocês podem informar o agendamento, é só clicar aqui no calendário, ou se não, informar a data, vou colocar dia 9 aqui, e o horário. Vou colocar o mesmo horário de agora, e clica no botãozinho aqui acima, salvar. Como o meu cliente ele já tem todos aqueles dados de telefone, endereço, que eu já deixei um pouco mais fácil para fazer aqui o webinar com vocês, ele não vai me perguntar esses dados. Aqui ele já me trouxe para a próxima parte, que é a parte do anexo. Se eu precisar tirar foto do CPF, de um comprovante de água, luz, para fazer essa venda, eu posso clicar aqui no maisinho, tirar a foto através desse ícone da câmera, ou do tablet, ou do celular que o meu vendedor está utilizando, ou se não, ele pode clicar aqui através deste ícone, que parece uma folhinha, que ele vai daí buscar na galeria do celular do vendedor a foto que ele precisa estar anexando. Em sequência, é só salvar. Ok? Eu vou pular essa parte, eu não vou anexar. E aqui ele me pergunta alguns dados para a gente finalizar aqui o pedido. Então, a gente tem aqui a leitura e vencimento que a gente pode verificar de acordo com o cliente. Eu vou deixar essa daqui de 1 a 31 com vencimento no dia 10. A data de assinatura 8/2/2024, o vendedor deixei com o meu nome. Caso tenha alguma observação aqui, vocês podem colocar. Eu vou colocar aqui prospecção de venda. E vou clicar aqui em salvar. Pronto, salvei. Vou dar um load aqui na minha tela de atendimentos. E aqui embaixo vocês vão ver que agora já tem o meu cliente GeoGrid com viabilidade. Antes só estava constando esses outros que a gente realiza teste, né? E agora já consta ele aqui para que eu possa visualizar, né? As informações, o número do protocolo, qual que foi o fluxo utilizado. Eu posso clicar nele também aqui, que eu consigo visualizar melhor as informações, tanto do atendimento, do cliente e do anexo. Tá? Se eu clicar aqui em voltar, ele volta aqui para a tela de atendimentos. Aqui do lado de atendimentos, a gente tem os meus pedidos. No momento que eu criei o atendimento aqui, ele vai criar um pedido também. Porque hoje as vendas, através do Salesforce, elas trabalham com pedido e as ligações e também as possibilidades de viabilidade junto com o GeoGrid são também através de atendimento. Então, é através aqui do pedido que a gente vai conseguir visualizar se o cliente
tem viabilidade ou não tem através do app Salesforce. Então, ele abre tanto o atendimento como ele abre um pedido para que você possa dar sequência. E essas informações também são possíveis de visualizar através do RBX Web. Então, se eu vier aqui no RBX Web, por exemplo, eu venho aqui no meu cliente com viabilidade, eu venho aqui no histórico de atendimento, tem o atendimento aqui que foi aberto, ó. Vejam que é o mesmo atendimento com a mesma data. Se eu clicar aqui no atendimento, ele vai me mostrar também o pedido. E o pedido número 84. Vamos ver o número desse daqui. Pedido número 84. Então, a gente vai dar sequência aqui no pedido. Então, eu vou clicar aqui no meu cliente GeoGrid com viabilidade. E ele me traz dois ícones referente à integração com o GeoGrid ali no início. Realizar a viabilidade ou cadastrar um ponto de interesse. Então, aqui a gente tem os dois ícones. Realizar a viabilidade é a verificação, a validação se o endereço do meu cliente possui, né, alguma disponibilidade para fazer a integração junto com o GeoGrid, junto com aquele modem, com aquele endereço que ele me passou, com aquelas informações que eu tenho também já montadas no meu projeto do GeoGrid. Cadastrar um ponto de interesse seria mais para o caso de não ter viabilidade, mas eu quero deixar ali esse ponto de interesse marcado para caso tenha vários clientes solicitando nessa região, eu vá lá e coloque um equipamento para disponibilizar o serviço também para eles. Então, aqui eu vou fazer, neste caso aqui, que eu já tenho, eu sei que esse cliente tem viabilidade, eu vou clicar aqui em realizar viabilidade. Clico aqui em realizar viabilidade, ele pergunta, né, se eu tenho certeza que eu desejo realizar a viabilidade desse pedido, eu vou clicar aqui em OK. Clicou em OK, vejam que não tinha este ícone antes. Então, ele já me informa aqui que eu tenho a viabilidade junto com o GeoGrid. E se eu quiser, eu já consigo fazer a reserva de uma porta aqui através mesmo do app, ó. Eu já tenho um outro ícone que foi apresentado após a verificação da viabilidade. Então, eu clico aqui em reserva de porta e ele me traz as portas disponíveis, ó. Eu tenho na TA 11.539, 11.540, 11.538, GeoGrid teste, e a TA 11.678. Vamos colocar nessa primeira aqui, né? Ele vai perguntar aqui qual terminal. Se for um terminal diferente, vocês podem estar escolhendo aqui o terminal que vocês utilizam. O equipamento ele vai perguntar e ele traz a quantidade de portas que consta disponíveis aqui neste terminal. Então, aqui tem 4 portas. Eu vou escolher este equipamento 3160 e agora eu vou escolher a fibra. Vou colocar a fibra 5, que está disponível, e agora eu vou reservar a porta para esse meu cliente. Clicar aqui em reservar, ele vai me perguntar se eu tenho certeza que deseja reservar essa porta. Vou clicar aqui em OK. Pronto. O meu cliente agora ele tem a viabilidade, né, junto com a integração GeoGrid, e eu também fiz a reserva dessa porta. Então, se eu for visualizar lá no GeoGrid, essa porta ela já está reservada para o meu cliente, e se eu for também visualizar através do pedido no sistema web, também já houve essa alteração. Então, vamos voltar aqui, eu estou na tela de pedido. Aqui também traz o íconezinho com viabilidade técnica, né, com o GeoGrid. Vou entrar aqui no atendimento, vou clicar em viabilidade, viabilidade GeoGrid. Então, aqui eu já tenho a porta da fibra 5, com a situação reservada para o meu cliente com viabilidade. A reserva, ela pode ser desfeita, né, através do app Salesforce ou do sistema web, desde que seja feito através de um pedido. Então, eu vou desfazer a reserva aqui, eu vou cancelar ela, porque eu coloquei numa porta incorreta, algo do tipo assim, que vocês estão
passando ou terão que passar com uma venda e terão que cancelar. Então eu clico aqui em cancelar, ele vai também me perguntar se eu tenho certeza que eu desejo cancelar essa reserva, eu vou clicar em OK, e ele vai voltar aqui sem cadastrar a reserva, ele só me informa que eu tenho a viabilidade. Em sequência eu vou dar um refresh na tela, né, eu vou atualizar ela. Aqui embaixo, então, ele já deixou disponível já a fibra 5 aqui, e ela já consta livre. E aqui também eu posso fazer a reserva e vai alterar lá no app também. Então, eu vou fazer a reserva aqui da porta e ele vai alterar. Então, aqui eu já consigo dar sequência daí no pedido. Vou mostrar para vocês que ele vai alterar aqui. Deixa eu atualizar a tela. Deixa eu voltar aqui. Ó, vejam que daí ele já ele deixa a opção de você tentar novamente aqui, só que você já consegue perceber pelo ícone de cancelar a reserva que já foi feita uma reserva para esse cliente de uma porta. Então, aqui a gente dá sequência. Então, aqui é onde você consegue daí estar fazendo todo o procedimento desse cliente para verificação da viabilidade e já fazer a reserva também. Assim você já deixa reservado aquela porta, aquela conexão para o cliente que você está realizando a venda. Nesta mesma tela, aqui um pouquinho para baixo, a gente tem como alterar a situação do pedido, pode deixar ele de proposta para pedido, para que daí alguém consiga estar fazendo o encerramento dele através da web. Tá? Então, a gente consegue também informar qual vai ser o tipo de adesão, qual é o plano que o cliente vai cadastrar. Então, aqui a gente tem essa opção. Deixa eu só voltar aqui a situação para a proposta, que daí eu consigo mostrar para vocês. Que a gente tem o maisinho. Então, daí aqui eu consigo incluir tanto um plano, um pacote e um serviço. Vou incluir um plano. Você pode digitar, né, o nome do plano, aqui uma descrição breve, ou se não, buscar aqui na lupinha qual o plano que você deseja. Vou colocar esse último plano, 31, plano de 1 GB gamer. Ele tem a vigência de 12 meses, não tem adesão, né, e o valor dele é de R$ 229,90. E o início da cobrança vai começar no dia 8/2/2024. E caso eu queira agrupar, eu agrupo aqui, né, os contratos. Caso eu não queira, eu também tenho essa opção aqui. Em seguida, eu clico aqui no botão salvar, que ele vai incluir, né, aqui o plano. Eu posso também criar a autenticação já do meu cliente, né, para que ele possa fazer o acesso dele lá na central do assinante. Então, eu posso aqui colocar GeoGrid e colocar a senha dele. Caso vocês utilizem o aceite eletrônico, o cliente, quando fizer o primeiro acesso lá na central do assinante, vai apresentar o aceite eletrônico para ele. Permitir a alteração na central do assinante e também forçar a alteração de senha lá na central do assinante. Então, ele vai selecionar a senha que ele deseja. Aqui você escolhe o perfil da central do assinante e clica aqui no disquetezinho para salvar as informações que você incluiu. Que a gente tem também como fazer da adesão e também informar um endereço de instalação ou de cobrança que sejam distintos do endereço do cadastro do cliente. Tá? Então, vou alterar aqui para pedido. Lembrando que o pedido você não consegue encerrar através do app Salesforce. Então, ele tem que dar seguimento agora lá no RBX. Então, eu vou através aqui do RBX, vou clicar aqui na tela sair. Vejam que ele já está aqui com um plano, né? Ele já está com o plano que eu inseri lá pelo Salesforce. A situação está como pedido. E eu vou colocar aqui pedido encerrado. E daí ele vai, né, encerrar o pedido para que eu possa gerar o contrato do meu cliente. Vou clicar aqui em salvar. Vocês só pode encerrar quando os fluxos estiverem confirmados. Clicar aqui. Ok. Deixa eu voltar.
Vejam que daí eu encerrei o meu pedido, né, que é esse número 84, e aqui tem uma folhazinha que é o ícone gerar contrato. Nele eu tenho a possibilidade de já gerar o contrato para o meu cliente. Então, confirma a geração do contrato deste pedido, vou clicar em OK. Contrato criado com sucesso. Agora, se o meu cliente fosse do tipo mercado, no momento que eu gero um contrato para ele, ele sai do tipo mercado e ele se torna um cliente da minha base. Vou clicar aqui em OK. Vou sair. Se eu clicar no íconezinho de acessar os contratos, ele já vai estar lá, o contrato do meu cliente. Vejam que ele está aqui, número 161, aguardando instalação. E eu vou utilizar esse mesmo contrato, esse mesmo cliente aqui, para mostrar para vocês como que faz daí no Workforce também a instalação. Mas antes eu vou demonstrar como será apresentado quando o cliente não tem a viabilidade técnica. Então, você está com um cliente fazendo a sua prospecção, né, de venda, só que não está apresentando viabilidade. Como que será apresentado para você? Então, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, eu vou buscar aqui um cliente que eu já cadastrei para facilitar aqui no nosso webinar de hoje. Então, eu cadastrei um cliente sem viabilidade. Então, eu vou clicar nesse cliente aqui. Eu vou informar aqui que é o fluxo, né? Fluxo de venda webinar. O assunto prospecção de venda. Clicar em OK. Iniciativa do atendente. Vou colocar uma data semelhante à que eu coloquei anteriormente. O horário também. E vou salvar. Ele me trouxe aqui para a parte de anexo. Eu vou pular. Aqui é a leitura e vencimento. Eu vou salvar. E ele já criou aqui, abaixo do meu cliente, que eu já cadastrei o meu outro cliente aqui. Eu tenho um atendimento e agora eu vou ter o pedido também. Então, eu tenho aqui o pedido do meu cliente sem viabilidade. Que não aparece mais o do cliente com viabilidade, porque eu encerrei o pedido para gerar o contrato. Então, eu vou clicar aqui no meu cliente sem viabilidade e eu vou realizar o mesmo procedimento. Eu vou clicar aqui, realizar viabilidade. Só que dessa vez ele vai me dar uma resposta negativa, pois esse meu cliente que eu cadastrei, o endereço dele não possui viabilidade técnica junto ao GeoGrid. Então, ele está realizando a viabilidade. Por incrível que pareça, agora ele tem. Ele tem viabilidade técnica. Então, aqui ele apareceu o Vzinho. Mas caso ele não tivesse, ele iria apresentar igual esses anteriores aqui, ó, desses testes que a gente realizou, sem viabilidade. No caso de sem viabilidade, o que vocês podem fazer? É cadastrar um ponto de interesse. Cadastra um ponto de interesse para informar, né, que neste endereço, possivelmente vocês vão estar colocando lá os serviços para que daí esse cliente tenha e os demais também que solicitarem, tá? Então, aqui vai ser o íconezinho que será apresentado para que daí você veja se a sua próxima venda que você está realizando, ela tem viabilidade ou não com o GeoGrid. E se você quer incluir um ponto de interesse, né, lá através do GeoGrid vocês conseguem tirar relatórios, né, de radar, de calor, para verificar essas informações, e fica mais fácil daí vocês saberem quantos clientes solicitaram para aquela região específica, para aquele endereço. Então, aqui você colocou um ponto de interesse. E você pode, da mesma forma como colocou, excluir ele. Então, é possível também cadastrar como excluir. Então, é aqui que vocês vão estar verificando se o cliente tem viabilidade técnica ou não tem. No caso desse cliente aqui, ele não possui. Eu vou deixar cadastrado o ponto de interesse, pois mais para frente, caso daí eu tenha vários clientes nesse mesmo endereço, eu vou lá colocar os meus serviços para que eles possam estar
utilizando. E como eu já tenho o cadastro do meu cliente do tipo mercado, quando eu já tiver já disponível, eu não vou precisar perguntar todas as informações para ele. Eu só vou validar se elas estão certas e vou dar sequência na contratação que eu estou realizando com ele. Então, aqui, né, no Salesforce, basicamente, para vocês utilizarem a integração e o app junto, seriam basicamente isso. Lembrando, novamente, que a integração do GeoGrid, ela só funciona com atendimento. Então, por isso que é necessário abrir o atendimento, né, realizar a abertura do atendimento e seguir com a validação se possui viabilidade técnica no pedido. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no aplicativo Workforce como que o técnico irá realizar, né, o procedimento de instalação. Ele também consegue fazer a ligação do equipamento ao GeoGrid. Eu tenho aqui os meus 2 clientes de teste que eu estou usando hoje no nosso webinar. Então eu vou utilizar esse daqui, cliente com viabilidade. Vou clicar aqui. E aqui a gente tem algumas informações, desde o nome do cliente, o plano, o contrato, se ele consta ativo, o endereço, as informações, né, do telefone, o e-mail, o tópico que está sendo utilizado e o assunto que é a instalação. Esses ícones aqui de opção de designar atendimentos, dados adicionais ou ocorrência, caso haja necessidade de incluir alguma informação. A rota seria uma rota para o técnico visualizar uma rota mais no Google Maps mesmo, para ele conseguir visualizar. Ao lado a gente tem um íconezinho de solução para o encerramento, a assinatura, e aqui tem também como incluir um anexo. Caso vocês trabalhem com requisições de estoque, aqui neste ícone que vocês vão incluir a requisição ou solicitar o item, o técnico pode solicitar aqui através da requisição. No meu caso, eu já deixei pronto aqui já um equipamento para já adiantar aqui no webinar. Então, aqui tem um exemplo HGU, e, né, como ele já possui viabilidade, que a gente verificou lá no app Salesforce, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, mas caso eu queira incluir um equipamento, é só você clicar aqui no maisinho que você inclui o equipamento, caso a sua alocação, né, a alocação do técnico tenha disponibilidade. Então, aqui, como eu já tenho feito a inclusão através do atendimento via web, eu só vou clicar aqui nos 3 pontinhos, ele me dá 2 opções, a de excluir o equipamento ou a de ligar o equipamento ao GeoGrid. A gente vai usar essa opção aqui, ligar o equipamento ao GeoGrid. Então, eu vou ligar aqui o equipamento, ele me traz aqui, ó, para a tela do detalhamento, né, do equipamento. Ele fala que o equipamento exemplo HGU, o serial dele é 123, e aqui os terminais de atendimento. Então, eu tenho o terminal TA 11539, TA 540, TA 538, GeoGrid teste e TA 11678. Aqui vocês podem verificar qual dessas TA vocês vão utilizar. Eu vou pegar essa primeira aqui. Caso não esteja apresentando qual vai ser o equipamento selecionado, qual vai ser a porta, vocês têm aqui o campo de buscar o equipamento, ou se não, vocês já podem escolher uma dessas portas que apresentarão disponíveis. Vou colocar nessa daqui que tem 5 portas e vou escolher uma das portas disponíveis, ou se não, você clica aqui para visualizar todas. Ele vai trazer todas as disponíveis e também as que já estão ocupadas. Eu vou olhar somente as que estão disponíveis, vou escolher essa fibra 4, essa porta aqui número 4, disponível, eu vou clicar nela. Aqui você informa qual que é o tipo do cabo, o meu aqui vai ser o padrão mesmo. Se houver alguma observação que você tenha que fazer na ligação desse equipamento junto com o GeoGrid, você vai colocar na observação. Caso contrário, você já pode clicar nessa opção de ligar equipamento. Ele vai confirmar ligação do equipamento e você vai clicar aqui em OK. Aguardando alguns momentos, alguns minutinhos, né, segundos no caso, ele já traz aqui a informação de que o equipamento foi ligado no GeoGrid. Aqui a gente tem o detalhe do equipamento e o detalhe do equipamento no GeoGrid. Então, aqui a gente tem essas informações que podem ser visualizadas. Tem essa flechinha para baixo aqui, e caso que vocês queiram ver a informação completa, é só clicar nela para baixo, né? E se for para cima, você fecha aqui as informações.
A gente também tem a opção de fazer o desligamento do equipamento, tá, lá no GeoGrid, aqui através do Workforce também. Mas como o seu técnico está fazendo, né, a instalação ali no cliente, então aqui ele já fez a ligação, ele já pode fazer o encerramento do atendimento. Então ele pode vir aqui, alterar a situação da OS a caminho, colocar ela para execução e concluída também, porque ele já concluiu até a ligação lá no GeoGrid e ele já fez a instalação completa no seu cliente. Clica aqui no Vzinho, né, para informar qual que vai ser a causa de encerramento do atendimento, é uma instalação concluída com sucesso, e agora você vai informar qual que vai ser a solução. Instalado com sucesso. E ao clicar salvar aqui, ele vai salvar, né? Como esse contrato já está ativo, ele não vai apresentar aqui a opção para mim se eu quero deixar ele como aguardando instalação ou ativo. Então, ele já está ativo, ele não vai me perguntar, mas caso você esteja fazendo um contrato que ele está com a situação aguardando instalação, ele vai perguntar se você já deseja alterar, né? Vai ter um campo aqui onde você consegue informar se deseja alterar a situação dele de aguardando instalação para ativo. Então, o técnico também consegue fazer isso através do Workforce. No momento que ele clicar aqui em encerrar, ele vai estar encerrando esse atendimento de instalação e todo o fluxo que ele estava fazendo, desde lá do app Salesforce, através daquele atendimento inicial, depois de todas as etapas que ele passou até chegar aqui na instalação. Então, aqui, se ele clica em encerrar, o atendimento ele vai ser encerrado e ele só vai ter os atendimentos para que ele possa dar sequência nas próximas instalações, certo? Então, através do app Salesforce com o vendedor, é possível, né, verificar a viabilidade, né, do endereço do cliente, se possui ou não, e também fazer a reserva, né, dessa viabilidade para mais para frente vocês entrarem em contato com o cliente mercado ou com o cliente já da base de vocês para fazer daí o serviço naquele endereço que não possui a viabilidade técnica junto ao GeoGrid. E no caso de possuir já a viabilidade, o vendedor consegue, né, verificar essa viabilidade e também fazer uma reserva e também o cancelamento dessa reserva através do app Salesforce. Então, junto com a integração do GeoGrid e o Salesforce, o vendedor ou o usuário que estiver utilizando consegue fazer essas funcionalidades. E aqui no Workforce, como vocês conseguiram visualizar, você consegue fazer a ligação do equipamento informando qual vai ser a TA, qual vai ser a porta que vai ser ligado este equipamento do cliente e também caso haja necessidade de fazer o desligamento também desta porta. Tá certo, pessoal? Então, referente ao webinar do Workforce e o Salesforce, junto com a integração do GeoGrid, foram essas informações que eu apresentei para vocês, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou o pessoal do suporte via chat ou WhatsApp. A gente está à disposição a qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação. Desejo a todos uma ótima tarde e uma boa semana. Até o próximo webinar.